Estamos no último capítulo desse evangelho rico de informação, rico de aprendizado. Hoje vamos olhar mais um verso da Escritura. Eu vou ler o verso 3 para o nosso benefício, mas nós vamos nos concentrar no versículo 4 apenas nessa noite. Vamos ler. Na semana passada, eu vou ler do 1 ao 4 para facilitar o nosso contexto. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Até aí é o texto dessa noite. Nós estamos falando um pouquinho sobre desânimo, decepção. Vimos que a tônica do capítulo final, quando você olha para o capítulo final do Evangelho de João, capítulo 21, há pessoas que debatem, quanto mais erudita é uma pessoa, mais ela consegue achar coisas e propor coisas. Não sei se é bom ou não, mas há um grupo que defende que o último capítulo do Evangelho de João não foi escrito por João. Que João termina o capítulo com o versículo 31 do capítulo 20, dizendo: essas coisas foram escritas porque é o ápice do todo o Evangelho, esses 2 versículos finais do capítulo 20. Isso que eu registrei foi escrito para que vocês creiam, e crendo tenham nele vida eterna. Pronto, ponto final. Agora ele entra e começa a falar de novo. Depois disso, tem gente que fala que isso foi um acréscimo posterior. Eu prefiro não ver dessa maneira. Por que o capítulo 21 é importante? Porque sem ele nós não teríamos um desfecho a certas dúvidas. O que aconteceu com Pedro que negou? O capítulo 21 vai mostrar. O que aconteceu com os discípulos depois que Jesus apareceu para eles? O capítulo 21 mostra. Qual vai ser o destino dos apóstolos depois que Jesus for embora? Jesus vai mostrar no capítulo 21. Então o capítulo 21 é central para que você saiba como Jesus lida com discípulos que fracassam. E isso é muito importante porque, sem exceção alguma, todos nós em algum momento já falhamos ou vamos falhar com Jesus. E você precisa ter essa dimensão e saber, graças a Deus, o nosso Jesus não é aquele que nos descarta, que nos abandona, nos dá as costas. Os homens deram as costas para ele, mas não, ele está trabalhando aqui. Semana passada vimos isso, o desânimo dos discípulos, principalmente de Pedro, totalmente derrotado. Pedro negou Jesus, Pedro amaldiçoou Jesus, Pedro blasfemou contra Jesus, e agora estão aqui os 7 dos 11, Judas morreu, os 11 que sobraram, 7 estão aqui, 4 nós não sabemos onde estão. A última ordem que eles receberam foi dada por Jesus, vinda pelas mulheres. Maria Madalena falou: Jesus disse: vão para a Galileia, e lá encontrarei com vocês. Dize aos meus discípulos e também a Pedro, para que Pedro vá para lá. Então Pedro vai. E nós olhamos um pouquinho, não sabemos o que aconteceu com os outros 4, nem por que eles não estavam todos juntos. Mas nós sabemos que, emocionalmente, esses homens estão arrasados. Eles estão envergonhados, eles estão derrotados. Tudo deu errado. Da perspectiva dele, embora eles viram Jesus ressurreto, e eles foram encorajados, havia algum grau de ânimo, mas havia frustração. O fracasso deles, o fracasso do que eles idealizavam para Jesus como Messias. Eles imaginavam que Jesus fosse instaurar o reino naquele momento e acabar com os romanos, e que eles fossem sentar em tronos e fossem governar. E nada disso aconteceu. E agora Jesus vai embora, Jesus ressuscitou, eles estão assim meio sem saber o que fazer. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado de maneira permanente para eles. Faltava ousadia então para eles, confirmações. E é normal que eles estejam pensando: vale a pena seguir, vamos ou não? E nós vimos semana passada que Pedro vira e fala: vocês eu não sei, mas eu vou pescar. Ponto final. Em Lucas 5, Jesus tinha dito para ele: não é para vocês pescarem mais. Abandonem tudo isso
e eu farei de vocês pescadores de homens. E o texto fala que eles deixaram tudo para trás. Na quarta-feira eu estava falando na classe de novos membros com os irmãos que estavam fazendo a classe, e eu disse, o texto não fala que barcos são esses, que o texto fala, eles entraram no barco. De quem são esses barcos que eles entraram? Os barcos, naquela época, tinham por volta de 5 a 6 metros de comprimento, talvez 2 ou 3, no máximo, ali 2,5 de largura. O texto não fala, simplesmente, eles entraram no barco e foram pescar. De quem são esses barcos? Nós vimos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que antes de Jesus chamá-los, Pedro tinha uma empresa de pesca, e os seus sócios eram os filhos de Zebedeu. E agora, simplesmente, eles voltaram para os barcos. Por que esses barcos estavam lá para eles ainda, depois de 3 anos de ministério? Como é que esses barcos estavam à disposição, a serviço deles? Me parece que, de alguma maneira, Pedro não se desfez de tudo. Ele foi para o ministério, mas manteve a sua empresinha funcionando. Vai que dá errado, né? Seguir esse homem, eu volto para o meu ganha-pão. E esses barcos estavam ali à disposição. E Pedro volta, eu vou pescar. Vocês eu não sei. E nós vimos a influência. Eu não pude falar um pouco a semana passada, mas tome cuidado, talvez você, no meio da igreja, seja uma pessoa que influencia os outros, para o bem ou para o mal. Pedro era uma influência positiva, mas aquele foi uma influência negativa. Ele disse, eu vou fazer o que Jesus disse para não fazer. E como ele era o líder, tinha uma certa proeminência, todos seguiram ele. E ele foi a causa de tropeço de todos eles. Eles entraram no barco e passaram a noite toda. E essas palavras que vão surgindo no texto aqui por acaso, da nossa perspectiva, são habilmente colocadas pelo Espírito Santo numa dimensão, dizendo, o versículo 3, saíram e entraram no barco. E entraram no barco e naquela noite, durante toda a noite, nada pegaram. Porque Jesus disse que sem mim nada podem fazer. Vocês não podem fazer na João capítulo 15, versículo 5. Nem mesmo as coisas que vocês sabem, vocês vão conseguir fazer. Não sabemos porque eles voltaram a pescar, se era só desânimo, se era para manutenção ali, para comer alguma coisa. Me parece que realmente era uma guinada no ministério deles, porque à frente no Evangelho de João, capítulo 25, Jesus vai falar para Pedro, Pedro, você me ama? Amo. Então para de pescar e vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então é as minhas ovelhas que você tem que apacentar. Parece que Jesus entendeu muito claramente o que estava na mente de Pedro. Lá no coração dele havia a ideia de, olha, eu fracassei, vou voltar para a vida passada. E olha, Jesus, desejo a você sorte no seu ministério. Chamei outras pessoas, mas eu não vou, não. E isso é o que acontece com pessoas desanimadas. Eu disse que o diabo se aproxima e começa a falar coisas. Você não serve, você foi rejeitado, você está idoso demais, está novo demais, é inexperiente demais. Você é mulher, o que você vai fazer aqui? Ah, você é novo convertido, você não pode fazer nada. E o diabo começa, e aí você tropeça, o diabo fala, viu, tropeçou? Você acha que as pessoas dessa igreja vão olhar para você? Você não é digno de estar aqui. E o diabo fomenta esse tipo de tristeza no coração. E quando você percebe, você está longe, longe do Senhor. Então vamos ver o que aprender no capítulo 4, que é o texto dessa noite. Vamos juntos aí crescer na compreensão. O que leva um discípulo ao desânimo? Hoje a verdade central diz o seguinte, os discípulos que ignoram o agir de Deus agravam o seu estado de desânimo. Toda vez que você não entende, toda vez que você não percebe como Deus está agindo, o desânimo, que já é real, ele se agrava. E você entra num nível de distanciamento de Deus, de apatia tremenda. Quando é que isso acontece? Quando você ignora o que Deus está fazendo. E a palavra aqui, ignorância, é realmente o desconhecimento de como Deus conduz a história. Ontem falava para os jovens a respeito da vida de Sansão. Olha, ele fez tudo errado, Sansão fez tudo errado. Pode ver lá, não tem coisa certa que aquele homem fez. Claro, no final ele vai fazer, mas no começo ali, não tem o que falar. Não case, filho, tem tantas mulheres aqui, hebreias. Não, aquela que me agradou, vou casar com ela. E vai casar com a mulher, no meio do caminho ele entra num vinhedo. Ele era nazireu, não podia ter contato com o fruto da vide. Ele deixa os pais no caminho e entra na vinha. Fazer o quê? Bolinhas, né? Pensamentos. O que será que ele foi fazer no meio de uma vinha? Será que ele não pegou uma uvinha, foi dar uma...
provada, não podia. Quando ele está comendo, ou se estivesse fazendo alguma coisa errada, não importa. Ele não deveria estar lá. Ele é atacado por um leão, jovem. Ele despedaça o leão. Cadê os jovens? Ele despedaçou o leão como um cabrito. Aí não dá tempo de eu explorar isso aí. Pegou, não sei se é fácil despedaçar um cabrito. Ele pegou o leão e abriu o leão. Foi embora, voltou para a estrada, não contou para os seus pais nada disso, de vinho, de leão. Passou um tempo, ele vai lá até a terra, conhece uma moça, se envolve com a moça e fala, ela, quero casar com ela, é a mulher da minha vida. Os pais então marcam o casamento. Determinado dia ele volta. Deixa os pais no caminho e vai na direção da vinha de novo. E a curiosidade, o que será que aconteceu com o leão? E dizem que a curiosidade matou o gato. Ele chega lá, tem um leão e tem um favo de mel no leão. E o autor escreve habilmente dizendo, com as mãos pegou aquilo. Não podia tocar no morto, ele era nazireu. Tocou. Já tinha quebrado 2 dos preceitos que Deus estabeleceu. O homem fez tudo errado, tudo errado. E aí não vou pregar Sansão hoje, porque eu falei ontem, mas eu mostrei para os jovens como tudo dando errado acabou dando certo. Porque ele queria se casar com um filisteu, fazer paz com os filisteus. E Deus queria que ele libertasse o Israel dos filisteus. E por mais que ele se esforçasse, tudo ia dando errado até que ele se tornou inimigo. E Deus finalmente vai usar todo o casamento dele, o casamento de Sansão, a desobediência de Sansão, vai ser usado para dar o start na libertação dos judeus. E eu falei ontem sobre que a meta-história, tudo aqui dando errado e Deus empurrando a história para dar certinho lá no que Ele quer. É a mesma coisa aqui nesse Evangelho. Desânimo na sua vida, tristeza na sua vida, isso, aquilo está acontecendo, até as suas falhas, os seus pecados. Você é responsável, Sansão foi responsável pelos erros. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos de errados. Mas lá no final, vai acontecer exatamente como Deus planejou. E é assim que você olha para Deus e fala, Senhor, não sei o que fazes. A minha vida está uma bagunça. E eu estou pagando o preço das minhas escolhas, dos meus erros. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E lá na frente eu sei que vai cumprir o seu propósito. Isso consola o coração de pai, fala, nossa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha esposa, está tudo errado. A vida está cheia de nó. É verdade. Como as pessoas dizem, está amarrado, né? Vida, não sei se é uma terminologia boa para a gente usar, mas Deus desata esses nós e compõe o seu plano. E hoje você vê isso, discípulos que ignoram o agir de Deus agravam o seu estado de desânimo. Quais são as ignorâncias? Então, nesse texto, vamos ver 3 ignorâncias, 3 coisas que os discípulos ignoraram e que agravaram o seu estado de desânimo. A primeira delas vem aí. Nós mostramos a imagem do Mar da Galileia. Falei para vocês, é um grande mar, 12 de largura, 25 mais ou menos de comprimento. Era um lago, não era? Chamado mar. Só no Evangelho de João é chamado Mar de Tiberíades. Tiberíades vai estar aqui. Aqui é a sede, o quartel-general, não é, do ministério de Jesus, Cafarnaum, ali a terra onde Pedro, Quifar, né, Quifarnaum, até as 2 palavras se juntam, Quifar Quefar de cabeça, Naum, ou seja, a terra de Naum, dizem que era o profeta Naum que viveu aqui, e assim vai, mas ali foi criado o início no ministério de Jesus. Foi aqui na Galiléia dos Gentios que tudo vai acontecer. Os montes aqui das bem-aventuranças, uma discussão onde era o local, mas é nesse miolo todo aqui que acontece o ministério de Jesus. E como os discípulos falharam, Jesus manda eles de novo para esse lugar e fala, vamos recomeçar. Vamos voltar no começo de tudo e dar o start ao novo ministério, ou pelo menos não ao novo, mas à segunda fase do meu projeto. Às vezes, quando nós falhamos, Deus começa a segunda fase. Ele não manda você voltar, mas Ele tem um outro plano e Ele vai estimular você de uma maneira diferente. Sabe quando nós somos mais usados por Deus? Quando nós reconhecemos as nossas falhas. Quando nós nos identificamos como falhos e fracos. Quando você se acha forte e pronto, você não é útil nas mãos de Deus. Paulo conheceu isso. Deus disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você é fraco
que o poder de Deus se manifeste em você. Não é quando você é soberbo e arrogante. Não estou dizendo que você tem que ficar derrotado, mas a fraqueza aqui é um ponto de humildade. É quando fala, Senhor, eu não sou capaz. Então você busca mais a Ele. Se amanhã você tivesse que discursar para alguém, no seu ambiente profissional, tivesse que ser colocado diante de uma autoridade para falar algo sobre Deus, sabe o que você ia fazer? Você ia orar, implorar, Senhor, tem misericórdia de mim. E esse quebrantamento, diante de grandes desafios, que deveria ser uma maneira comum de ser vista nos pequenos desafios também. Fala, Senhor, eu não sou capaz. Levantou de manhã e fala, Senhor, eu sou um servo fraco. Usa, dá-me a oportunidade, capacita-me. Se der certo, glória ao teu nome. E assim você consegue vencer. E a primeira lição, os discípulos desanimam na fé quando nós ignoramos. A primeira ignorância é a respeito do tempo de Deus. E isso é visto na palavra, no versículo 4, que diz, mas, na minha versão diz, ao clarear da madrugada, alguém tem outra versão? Como não andaram? Mas ao amanhecer, alguém tem outra versão ainda? Mas ao clarear o dia, o que aconteceu? É isso? Ao clarear o dia, ao terminar a madrugada, ao amanhecer, ao surgir do sol. Ou seja, os discípulos deveriam ter ficado lá na praia. Há um tempo, eles esperavam, Jesus não chegou. E Jesus não chegava. E Jesus não veio. E Jesus não apareceu. E é como se eles dissessem, para mim deu. Você quer ficar esperando? Eu não. Para mim não dá mais. E eles entraram para o mar. E quando eles entraram para o mar, e passaram a noite toda no mar, o tempo de Deus se cumpriu e Jesus chegou na praia. Quando Jesus chegou na praia, cadê eles? Eles estão no mar. Sabe por quê? Porque é difícil esperar o tempo de Deus. E nós não somos diferentes. Nós não entramos no barco, mas nós fazemos um monte de coisa da nossa cabeça e fala, Deus, deu. Já vi pessoas que iam começar relacionamentos sentimentais de namoro e é comum falar, pastor, você está namorando? Fala, não, nós estamos orando. É certo fazer isso. Às vezes eu sempre ouvia jovens falar, estamos orando para ver se Deus vai confirmar. E eu sempre ficava na minha cabeça, o que será que querem dizer com estamos orando para ver se é a vontade de Deus ou não? Todas as pessoas que estavam orando deram certo. Depois que falaram, estou orando para ver se vai dar certo, dava certo depois. Eu nunca vi, oramos e decidimos não. Eu não vi, deve ter acontecido. Mas a maioria, na prática, algumas pessoas dizem assim, Senhor, eu te dou 30 dias para o Senhor entrar nesse negócio. Se o Senhor não entrar nesse negócio, vai começar, eu queria a sua chancela. Então nós oramos, quanto tempo? Oramos hoje e amanhã. E Deus, se o Senhor entrar, legal, se não entrar, nós entramos. O tempo de Deus é misterioso. Quantos sonhos você tem? E Deus fala, espere. Quantos alvos você tem? E Deus fala, ainda não. E seria legal se Ele marcasse para você, isso vai acontecer na sua vida com tal idade, tal coisa vai acontecer, você vai casar com tal idade, vai ter filho com tal idade, vai para tal lugar, na sua vida esses sonhos vão se realizar nesse tempo, mas não é assim. Mas o que desse texto está nos mostrando é que a noite sempre termina. Na vida do crente, guarde isso. A noite, ela vai passar. E Jesus vai surgir. Qual é a noite que te atormenta hoje? Qual é a sombra, qual é a tempestade, ou qual é a escuridão, o desânimo que está sobre o seu coração? O que te desanima de fato? Por que é que o texto fala da escuridão? É porque de noite é difícil a gente ver Deus, o agir de Deus. Jesus, ao longo do ministério, várias vezes deixou discípulos passarem por situações difíceis de noite. Em outro texto, Jesus fica despedindo as multidões e fala para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado ao encontro com vocês. Os discípulos entram no barco e atravessam o mar da Galileia. E o que acontece enquanto eles estão atravessando o mar da Galileia? Jesus sobe ao monte para orar e fica orando. E o texto bíblico diz que por volta de 4 da manhã, é noite, eles estão sozinhos no barco e eles estão com medo. E lá no meio do mar vem alguém andando, ou alguma coisa segundo eles. E eles se assustaram, e qualquer um de nós se assustaria. Não critique eles, você gritaria. E Jesus vai se aproximando, e Jesus fala, a paz seja com vocês.
O Evangelho de Marcos é mais estranho ainda, falar que Jesus ia passar por eles, e eles falam, não, entra no barco. Como assim ia passar por eles? Você ia adiante deles, encontrá-lo na frente. E eles passaram medo de noite. Existem situações na nossa vida, a noite chega. Nós cantamos uma música aqui na igreja, que fala, marcharemos cheios de coragem. Conhece essa música? Há uma parte dessa música que diz, quando a escuridão da noite chegar. Sabe por que a música diz isso? Porque a escuridão chega. Ela chega no luto, ela chega numa crise no casamento, num desemprego, na falta de saúde. E chega a noite. E você fala, Deus, eu esperei confiantemente no Senhor, o Senhor não fez nada. E quando Deus demora em fazer alguma coisa, da nossa perspectiva, sabe o que nós fazemos? Nós começamos a agir. O Senhor está demorando demais. Para mim, deu, eu vou pescar. Não, mas a estranheza é que nenhum discípulo disse, Pedro, você não lembra o que Jesus falou? Que nós não devemos fazer isso? Vamos esperar aqui até que o Senhor chegue. Ninguém fez isso, todos entraram no barco e foram. Por quê? Porque realmente Jesus demorou. Quando Jesus tarda, a nossa natureza, o que é comum para nós, é nós queremos agir. Não estou dizendo para você ficar tomando água de coco parado e falando, não vou fazer nada até que Jesus faça. Eu estou dizendo que muitas vezes nós fazemos uma coisa, porque nós fazemos a leitura de que está demorando demais. Senhor, eu esperei, agora chega. Se o Senhor não fez, eu faço. Abraão, você é meu amigo, eu te darei um filho. O Senhor promete? Eu prometo. Olha aí, olha para o céu. Assim como, quantas estrelas? Seus descendentes serão assim. E aí passa 1 ano, 2, 10, 15, 20. Deus está demorando ou não? Sim ou não? Da nossa perspectiva, você tem que falar, tá, claro. Deus fala, vou te dar um filho. Você fala, ai, Senhor, que bom, começa a comprar um enxoval. E vai passando. E vai passando e nada, e nada, e nada. Então Abraão falou, o Senhor está demorando. Já entendi. Sara fala, toma minha serva Agar e se deita com ela. E o que aconteceu? Até hoje, todos nós, eu e você, pagamos o preço do que ele fez. Quando você liga o Jornal Nacional e vê lá conflito entre árabes e judeus, sabe de quem é a culpa? É de Abraão. É de Abraão, porque Ismael vai dar origem a uma nação. Você lembra o que Deus fala sobre a nação, sobre o que serão os descendentes de Ismael? Quando Agar está chorando no deserto, Deus diz para ela, não, Agar, pode voltar para a tua serva, Sarai, submete a ela. O seu filho vai ser um príncipe. Dele vão sair nações poderosas. E eu gostaria que o resto não estivesse ali, mas Deus fala, ele será um jumento selvagem no meio dos seus irmãos. E o que o povo árabe é? Se algum árabe não fica bravo comigo, foi Deus que falou. Mas olha como as nações árabes são. Não são? A jumento aqui não está falando de ignorância. Entenderam o que ele está falando como jumento? Jumento selvagem? Um animal rude, bruto. Vai lá, vai na Liga Árabe, vê lá como funciona. O estopim, briga o tempo inteiro, nem entre eles se entendem. De quem é a culpa? De Abraão. Por quê? Porque Deus demorou demais. E quando Deus demora, nós vamos para o mar. Mas a primeira lição dessa noite, o que agrava o desânimo, é quando você não consegue ver o tempo de Deus. E eu queria nessa noite dizer para você, que se você está passando por um tempo difícil na sua vida, escute-me, não estou profetizando, estou falando uma certeza bíblica. Vai amanhecer. Esse amanhecer pode ser nessa vida ou na outra, mas irá amanhecer para você. Há pessoas que estão no leito de hospital que não vão se levantar mais. Mas são crentes que estão ali, podemos dizer para ele, vai amanhecer. Mais cedo do que você pensa, o sol da justiça brilhará no seu rosto. E nunca mais haverá dor, tristeza ou separação. A crise na sua família, conhece um salmo que diz o choro pode durar uma noite? Mas o que diz logo depois? Mais a alegria? Quantas vezes o texto dos salmos falam que os sentinelas ficavam de noite chorando,
A vigia ficava preocupadíssima. Naquele tempo não tem infravermelho, radar. Era sentinela olhando para o escuro. E a qualquer momento podia ser atacado. Quando amanhecia, eles louvavam a Deus. Era uma alegria. Ninguém queria pegar o turno da noite. E nós somos assim. Mas a primeira coisa que faz com que o desespero aumente é ignorar que Deus tem um tempo para todas as coisas. E se não está acontecendo do jeito que você quer agora, ore a Deus e fala: Senhor, não me deixa ser precipitado. Não me deixa agir de forma errada. Na história de Sansão, que falava com os jovens ontem, 7 dias de festa, Sansão teve que bancar uma grande festa. E em festas tem bebida, e ele não podia beber. E ele estava lá no meio dos filisteus, 7 dias de festança. Ele faz uma charada, propõe um desafio, e os inimigos forçam a sua esposa, e ela conta a charada. Revela, ela começa a chorar para ele. Você não me ama, você não me ama, você não me ama. E Sansão fala: eu não contei nem para os meus pais. Por que eu vou contar para você? Não, ali começaram a dramaturgia da Globo. Ela chorou na cabeça dele, chorou. Você não me ama, não me ama, não me ama, não me ama. Ele não aguentava mais. Era festa de casamento. E ela chorou. Eu não vou imitar aqui como eu imitei para os jovens, como eu imagino que ela chorou. Suzana tá rindo, né? Quer imitar aqui, Suzana? Como ela? Não, né? Foi dramático. Eu imagino que ela berrava. E os convidados falaram: que é isso, Sansão? Conta só para ela. Finalmente ele contou. E ela foi e contou para todo mundo. E no último dia de festa, a Bíblia fala que veio toda a cidade e Sansão foi envergonhado. Sansão vai embora, furioso. Mata 30 filisteus, pega as roupas desses filisteus e paga o pacto que ele fez. Ele começa a festa como um desobediente, termina como um ladrão e assassino. O negócio está indo cada vez mais longe. E Sansão vai embora para sua casa chateado. Deixa o casamento. A concretização do casamento seria no último dia de festa. Passado um tempo, ele voltou. No texto de ontem, passado um tempo, ele foi visitar sua esposa e levou para ela um cabrito de presente. Parentes aqui, eu não entendo isso aí não, mas não sei se você gostaria de ganhar um cabrito. O marido chega: ó, Beto, é seu. Cuida aí, não é um presente legal. Alguns falaram: não, é para cozinhar. Piorou, falaram: trouxe comida para você fazer. Não sei, foi estranho ali. A história de Sansão está cheia de cabritos. Se você ler lá, você vai ver que era alguma coisa interessante aí. Mas quando ele vai para o quarto da sua esposa, o pai impede e fala: não. Como não? Não. Eu tinha certeza, Sansão, que você odeia ela. Sabe o que eu fiz? Eu dei a sua esposa em casamento para o padrinho da festa. O quê? Sansão, eu fiz isso. Mas não se preocupa, aqui está a irmã dela, mais nova, mais bonita. Pega ela para você. Olha que família bonita que Sansão ia entrar. Que dinâmica. E nós vimos ontem com jovens decisões precipitadas, uma atrás da outra. Entregar a esposa para outro, entregar a filha, de momento assim. Tragédias. Deus tem um tempo e nós, quando nos precipitamos, quando tomamos decisões impensadas, vamos colher os frutos disso. Se você comprar algo que você não deveria comprar, se você investir em algo que não deveria fazer, começar um relacionamento fora do tempo de Deus, você vai pagar o preço. Porque Deus não queria que você fizesse aquilo. Precisamos ser mais pacientes e nós somos um povo impaciente. Já vi muitas pessoas falando: pastor, eu não aguento mais, já ensinei tantas vezes para o meu filho, ele não aprende. Quanto tempo? Passei uma semana ensinando, ele não mudou. O coração dele não foi transformado. Uma semana? Ah, pastor, faz 1 ano. Já desisti do meu marido. Desistiu? Quantas esposas falam isso para mim? Desisti. Eu já larguei mão. Isso aí não tem jeito, não. Não. Você vai fazer o quê? Cansei. Sabe o que vem logo depois desse cansei? Quando chega para o pastor dessa maneira? Para mim, eu cansei. A esposa ou o marido falando isso? Logo depois, é dar as costas e ir para o mar. E o mar aqui significa um outro relacionamento. Não dá mais. O amor acabou. Em qualquer área da vida, se nos precipitarmos fora do tempo de Deus, vamos pagar o preço. O versículo 4 diz: mas ao clarear da madrugada,
Segunda coisa que nós ignoramos, que agrava a situação de desânimo, a primeira é ignorar o tempo de Deus e a segunda é ignorar o local de Deus. O texto diz que ao clarear da madrugada, Jesus estava... Como é que está na sua versão? Na praia. Jesus lá e eles aqui. Eles estão no lugar que não eram para estar. Eles não esperaram o tempo de Deus e agora estavam no lugar errado. Eles estão longe de Deus. Não era, esse local do barco não era para eles estarem. A luz de Lucas 5 não era o lugar que eles tinham que estar. O lugar deles era esperando Jesus na praia. E quando nós não estamos no lugar que Deus planejou, as coisas passam e nós perdemos isso. Vocês sabem o que impediu o desencontro deles com Jesus? Não ficou ninguém na praia. Podia ter entrado 6 e falar, olha, eu vou ficar aqui. Por quê? Vai que enquanto vocês estão pescando, Jesus chega. Eu preciso falar, mestre, espera aqui, eles estão lá. Jesus era Deus. É Jesus quem para ali. Mas se fosse outro discípulo, teria passado. Eles estavam no meio do mar, de noite. Não sabia deles. E quantas vezes nós estamos no lugar que não deveríamos estar? E porque não estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, nós perdemos os privilégios. Se você olhar para o versículo 2, diz assim, estavam juntos. Simão Pedro, qual é o segundo personagem aí que aparece? Tomé. Dessa vez Tomé estava junto. Mas de novo Tomé não vê Jesus. Porque onde Tomé está? Ele está no lugar errado. Ele está no barco. Não só ele, todos os demais. Ele estava junto com os discípulos. E eu falei, na vez que Jesus apareceu na ressurreição, Tomé não estava. E Tomé passou uma semana a mais sendo atormentado, com medo e tristeza, porque ele não estava reunido com os discípulos como deveria estar. Onde é o lugar que Deus quer que você esteja, que o povo dele esteja, e porque não estamos lá, nós sofremos. Eu acho que a maior amostra disso hoje são as igrejas. É aqui que Deus quer que nós estejamos. Seja aqui ou seja na sua igreja, não importa. Mas as pessoas, hoje, muitas delas, continuam no barco, à distância. O pastor está fazendo um paralelo com o retorno dos cultos? É, exatamente. Há muitas igrejas que retornaram e as pessoas não retornaram. Ah, ainda tem risco. Ah, eu sei, mas o risco tem diminuído. E eu imagino quando o risco terminar totalmente, muitos ainda vão preferir. Ah, pastor, não vou, a gasolina está cara. Eu não vou, pastor, é mais legal assistir o culto da minha casa. E a palavra é essa mesmo, é assistir, não é prestar. Muitas pessoas estão apenas assistindo o culto. Seja sincero consigo mesmo, quantas vezes você está em casa e você se dispersa com mais facilidade? Alguém passa, um telefone toca, uma conversa paralela. Aliás, podemos conversar aqui, a televisão está ali. Ninguém vai perceber que estamos conversando, mas aqui, o nível de concentração é outro. E nós perdemos bênçãos, porque nós não vamos à igreja. Porque a igreja não é um lugar só de aprendizado. Sabia disso? Se fosse só aprender, aí tudo bem, pode ouvir em casa. A gente podia gravar o sermão em MP3 e mandar para todo mundo. É só escutar, vida com Deus assim. Mas a igreja é muito mais. Ouvir a palavra de Deus é uma fração menor no projeto que ele tem. Existe o exortar mutuamente. Como é que você faz isso à distância? Existe o orar um pelos outros. Ah, você pode fazer na sua casa, mas como é que você tem interação para saber quais são as dificuldades? Como você vai servir os seus irmãos da sua casa? Por exemplo, hoje, nós não estamos transmitindo culto. Hoje o culto só está acontecendo aqui. Não temos transmissão. Por quê? Porque não temos pessoas para nos servir nesse ministério. Então, não transmitimos o culto. Há pessoas em casa. E essas pessoas não estão assistindo. Há pessoas em outro país e elas não estão assistindo o culto hoje. Por quê? Porque nós não temos pessoas nesses ministérios. E vai ser assim. Quando não tivermos pessoas, não teremos. Quando não tivermos músicos, não teremos música. Quando não tivermos quem arrumar, vamos chegar aqui e vamos fazer o culto em pé. Igreja é muito mais do que só vir ouvir. Existe uma dinâmica, um envolvimento. E aqui, não estou falando entre quatro paredes, mas estou falando na união do povo de Deus, é que as coisas acontecem.
É aqui que vidas são trabalhadas, vida na vida. E é neste contexto de abandono de igreja que o autor de Hebreus diz: e não deixemos de congregar como é costume de alguns. Eu sei que a pandemia trouxe dificuldades, eu sei que há pessoas com razões justificadas para não estar aqui. Mas eu sei que não só aqui, em tantas outras igrejas e pastores com quem eu falo, que há muitas pessoas que não têm a menor justificativa para não estar. É só uma escolha. É só uma preferência. Ficou até gostoso. E quanto mais dinâmico, quanto mais caprichado for a transmissão de um culto, menos a pessoa vem. Mas nós naufragamos na fé quando nós ignoramos o tempo de Deus e quando nós ignoramos o local onde Deus está. Talvez você esteja no mar e Ele está na praia. Talvez você esteja em casa e Ele está aqui. Deus tem um ponto para se encontrar. Pastor, mas isso não vai na contramão do que João capítulo 4 diz, que vem a hora, que não é aqui ou é lá, lembra da mulher samaritana, mas a Deus busca adoradores que adorem em espírito e em verdade? É verdade. Não há um local de adoração. Nós não estamos falando de um local, nós estamos falando da união da igreja. Onde é? Se é debaixo da árvore lá no lago, vamos nos reunir lá. Deus estará lá. É assim, não é entre quatro paredes. Nós não temos um templo sagrado. Nunca diga, fui ao culto, bem-vindo, eu fui visitar uma igreja pregar, quando eu cheguei na porta a pessoa estendeu a mão e falou, bem-vindo ao santuário. Eu fiquei com medo de entrar. O santuário, eu achei que nós éramos o santuário de Deus. Não é assim que Deus fala? Nós somos. Para muitas pessoas, eles chamam o lugar onde eu estou aqui de altar, mas isso daqui não é altar. Não é altar. Nós não somos um templo, não temos isso. E eu estou falando de unidade física. Estou falando de vida na vida. E se tem algo que a pandemia trouxe, foi o distanciamento. E muitas pessoas estão tomando remédio, estão entrando em depressão, estão se afundando, quando a cura está aqui. Vida na vida. O texto caminha mais a um terceiro desafio. Desanimamos na fé quando ignoramos o tempo de Deus. Há um amanhecer, quando ignoramos o local de Deus. Ele estava na praia e os discípulos estão no mar. E o texto caminha dizendo, mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Alguma versão diferente para isso? Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Não sabiam que era ele. Terceira lição é que quando nós ignoramos a presença de Deus. E é nessa frase que aparece, mas eles não reconheceram. Que triste. Eles viram um homem na praia, viram um homem em pé, mas não reconheceram que era Deus. Não reconheceram que era Jesus. Por que será que eles não reconheceram? Alguns dizem que era a distância. Me parece aqui que eles estão a cerca de 100 metros de distância. Sei como mensurar isso para vocês. Esse salão tem 18 de comprimento. Então, multiplica mais ou menos isso aqui por 5 de noite, clareando o dia, alguém em pé na praia. Eles olham, não reconhecem. Mas Jesus os reconheceu. Jesus sabia que era eles. E a semana que vem nós vamos ver o que Jesus vai fazer olhando para os seus discípulos. Homens que ele chamou, treinou, capacitou, eles voltaram a pescar. E Jesus pacientemente em pé. O texto não fala em que hora Jesus chegou. Não fala quanto tempo ele estava ali. Mas ele estava lá. E sabe o que é interessante? Ele não foi embora. Ele fala, não, Pai, esse pessoal, Deus que me livre, ou eu que me livre, larga eles aí. Chega, vou buscar outras pessoas. Isso não serve mais. Aí, voltaram a pescar. Haja santa paciência, Pai. Não, vou chamar outros. Ele fica lá, esperando. E o barquinho vai se aproximando. E vai se aproximando. E o texto fala, e não reconheceram que era ele. Quando você não reconhece a presença de Deus agindo, você se apavora, você se desanima. Quantas vezes Deus está agindo na sua vida, mas você é completamente ignorante ao que Ele está fazendo? Ele está trabalhando. E você fala, Deus, o Senhor me deixou sozinho. Ele fala, sozinho? Eu estou aqui. Nós não vemos. Nem sempre
ele se revela. Não havia um outdoor piscando, ei, sou Jesus, ele está lá. Mas os discípulos não reconheceram. Por que eles não reconheceram? Participe comigo. Qual a sua opinião? Por que eles não reconhecem? Eles estão voltando para a praia. O que fez eles não reconhecerem? Algumas das coisas. Possibilidades, claro. Eles estão longe, a Nandara falou. Ok, eles estão a um distanciamento. Quando nós estamos distante de Deus, não percebemos a presença dele. Verdade. O que mais? Estava escuro. E aí nós vimos, quando estamos sozinhos na escuridão, quanto mais escuro for, menos a gente percebe o lugar. Quando estamos longe do lugar que Deus quer, como Michel falou, nós ficamos em trevas e não percebemos o agir de Deus. Quanto mais distante, ou seja, fazendo um paralelo aqui, se você for para longe de Deus, menos você vai reconhecê-lo. Quanto mais longe você estiver, mais difícil será você perceber ele. Ok. Distância, escuridão, o que mais? Por que não reconheceram ele? A vestimenta de Jesus? Ok, a irmã dela está falando que talvez Jesus estivesse com um capuz na cabeça. Aí nós podemos imaginar. O texto não fala aqui, mas vamos dizer que Jesus tivesse. Alguns falam, mas ele não estava. Vamos imaginar que ele não tivesse. Como? Quando nós olhamos para isso, a gente pode imaginar, mas Jesus estava com a cabeça coberta, sentado. Aí nós vamos entrar para um outro lado. Vamos pegar algo que nós sabemos, de fato. Os discípulos pescaram a noite toda. Fisicamente, eles estavam como? Eles estavam cansados. Quando está cansado, você já começa a dirigir. Qual é o problema de dirigir cansado? Você já começa, não é a visão. Você já não está bem. Eles estão cansados. E quando nós estamos cansados das lutas, quando nós estamos feridos, você não vê mais Deus. Deus está ao seu lado, mas você não consegue ver. Você fala, estou tão cansado. Você chora tanto, tanto, tanto. Já chorou ao ponto de ter tanta lágrima que está embaçado, você olha assim e não consegue perceber? Seus olhos estão inchados. E você fala, Senhor, eu estou tão cansado. E o cansaço, o desânimo, a distância, a noite, tudo isso faz com que você não perceba a presença de Deus. Mas eu quero nessa noite dizer para você que Deus não desiste de você e Ele está no lugar em que Ele deveria estar. O nosso problema é que nós não estamos lá. O nosso problema é que nós não esperamos o tempo dEle. E o nosso problema é que nós não acreditamos na palavra dEle. Ele disse, me esperem na Galileia, e eles voltaram a pescar. E eu e você precisamos resgatar isso no nosso coração. O nosso Deus fez promessas. Uma das maiores promessas é, não desanime, eu voltarei, eu buscarei vocês. Mas quantas vezes são as vezes, quantas que nós desanimamos e falamos, Deus, está ficando difícil. Nós temos visto no nosso país os números da pandemia diminuindo. Relativamente, podemos dizer que acreditamos estar caminhando por um fim. Que Deus permita isso. Mas notícias assustadoras têm vindo da Europa. O número de casos em países vacinados começou a aumentar. E eu não sei o que passa no seu coração, mas eu sei o que passa no meu. Vou compartilhar com vocês o que passa no meu coração quando eu vejo isso. A palavra é desânimo. Fala, Senhor, não é possível. A Alemanha, 80% da população se vacinou. E eles estão voltando a ter casos. E eles estão preocupados, porque eu sei que tem países russos e outros que tem gente que não vacinou. Aí cada pessoa tem a sua decisão a fazer. Não somos pró ou contra, cada pessoa vai fazer a sua escolha. Mas o fato é que em países onde tem vacinação, também os casos começaram a subir. O que vem no seu coração, eu olho e falo, Senhor, eu não vejo a hora de a gente tirar a máscara e a gente celebrar com alegria, fazer tudo o que nós podemos fazer como igreja. Mas esse Deus, na sua soberania, fizer com que em janeiro a situação piore e os números aqui no Brasil comecem a subir de novo. Pergunta a você, você está pronto para isso de novo? Talvez você diga, não, estou cansado, pastor. O Tiago não está aqui hoje. Todos conhecem o Tiago. Um dia o Tiago me procurou aqui e falou, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer, Tiago. Ele falou, quando a pandemia vai acabar? Eu veio aqui nos jovens, eu falei, Tiago, eu não sei. Eu falei, não sei. Eu falei, por quê? Ele falou, estou cansado. Com aquele jeitinho do Tiago, ele falou, estou cansado. Eu falei, cansado do quê? Ele falou, está aqui, ó, máscara. Não aguento mais.
Eu falei, olha, eu não sei, Tiago, eu acho que está melhorando, logo, logo, isso acaba. Deu 1 minuto, o Tiago saiu, voltou e falou assim, sábado já acabou? Eu falei, ó, Tiago, sábado, eu não sei, eu acho que não. E quando vai acabar? Eu falei, Tiago, eu não sei, eu gostaria de ter essa resposta. Mas percebe o que estava no coração do Tiago? Com toda a inocência dele, ele falou assim, eu estou cansado. Eu não aguento mais, pastor. E se toda essa pandemia, toda essa situação triste voltar a subir no nosso país, nós vamos desanimar. Mas a palavra de Deus diz para você, não coloque a sua esperança nas coisas que estão à sua volta, no que você vê. Não. Ai, Senhor, eu não vejo a hora do Senhor voltar para nos buscar. Ainda que demore, ou mesmo que pareça que Ele não vai voltar, Ele prometeu. Mesmo que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, que é uma coisa impossível, quase impossível, Deus não vai se esquecer de nós. E Ele sempre estará no lugar certo, na hora certa, para atuar sobre nós. O problema somos nós. Que Deus nos ajude a não afundar, falando, Senhor, há um tempo, há um lugar e há a sua presença. Não permita que o meu desânimo, o meu cansaço, não permita que o meu afastamento, o meu esgotamento emocional roube de mim a sua presença. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero perceber o teu agir. Mas mesmo quando eu não perceber, que a minha fé me sustente dizendo, o Senhor não me deixou. O Senhor não desistiu de mim. Seja você alguém que deu as costas, seja você alguém que tropeçou, Deus ainda tem um plano para aqueles a quem Ele chamou. E Ele vai usar a sua vida. Seja você novo convertido ou antigo de igreja. Seja você homem ou mulher, Deus tem um plano para você. E o plano dele não é que você dê as costas ao projeto dele e vá pescar. Não é que você saia da praia e entre na escuridão. Que Deus guarde o seu coração. E que quando Jesus chegar no lugar em que Ele atua, você seja o primeiro a dizer, estou aqui, Senhor. Cadê os outros? Eu não sei, mas eu estou aqui. A minha família está aqui, Senhor, nós esperamos. Demorou, mas nós ficamos. Muitos foram, mas nós estamos aqui. Porque é aqui que o Senhor mandou ficar. E que Deus dê força a mim, a você, a essa igreja, para que possamos esperar. Vamos orar. Pai, tenha misericórdia de nós. O teu tempo é misterioso e é difícil para nós esperarmos. Nós queremos coisas rápidas, o livramento imediato, a resposta instantânea. Nós queremos tudo agora, neste momento. E quando não acontece, o abatimento vem. E nós fazemos escolhas e vamos fazendo o que achamos que temos que fazer. E saímos do lugar onde deveríamos ficar. Entramos em negócios, abandonamos projetos, destruímos relacionamentos. Deveríamos ficar ali, mas saímos. Afinal de contas, o Senhor demorou demais. Ó Deus, não nos deixa ser enganados pelo cansaço, pela escuridão, pelo inchaço de olhos que tanto choram. Nos permita reconhecer ao Senhor. Que desgraça seria para a tua igreja olhar para ti e não o reconhecer. Não permita, Senhor, que as ondas desta vida destruam a nossa fé, fazendo que a dúvida surja. Por favor, Senhor, ainda que demore ou mesmo que pareça, o Senhor certamente vem nos buscar. E nós estaremos contigo para todo sempre. Até lá, fortalece-nos, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto com essa canção. Preste atenção no que a letra dessa música diz. Vamos cantar juntos.
Deixa Deus consolar seu coração com essa letra. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, o mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Verei outra vez, verei outra vez, verei outra vez. Amém? Ele voltará para te buscar. Vamos nos assentar. Ao som do pós-lúdio nós estaremos encerrados. Que a graça maravilhosa de Jesus nos acompanhe durante essa semana. Quero lembrar os irmãos, domingo de manhã, próximo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos uma assembleia. Faz um ano que nós não temos assembleia na nossa igreja, e nós temos uma assembleia aqui para aprovar todos os relatórios ao longo do nosso ano, receber alguns membros também. Então, domingo às 10 da manhã, a assembleia é restrita aos membros, aos que atualmente já são membros da igreja, tá bom? E aí nós, nessa assembleia, vamos conversar sobre a viabilidade de retornarmos os nossos cultos de manhã também. O que nos impede do retorno do culto de manhã? Mão de obra, pessoas para trabalhar. Só isso, nada mais. Nós temos tido dificuldade nos muitos ministérios aqui da igreja, que Deus desperte o seu povo para o trabalho. Nós queremos, antes de terminar, agradecer todos que nos visitam. Você que nos visita hoje, se é pela primeira vez ou outras vezes, levante a mão só para eu poder reconhecer. Douglas, deixa eu ir ali, eu volto aqui. Douglas, por favor, apresenta para nós. O Douglas nos acompanha em todos os cultos. Por favor, fique em pé, Douglas, fala bem alto, por favor. E da onde você é?
Igreja Presbiteriana de Mauá. É longe, hein? Veio hoje aqui, veio de ônibus. E o pessoal da cidade aqui não vem, mas você veio de Mauá aqui para o culto? Deus queria falar com você, porque se ficasse em Mauá hoje, ó, não ia ter o culto lá. Apresenta para nós, por favor. Ok, Douglas e Maria. Muito obrigado pela visita de vocês. Deus abençoe. Leve um forte abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana lá de Mauá. Nós temos irmãos que são da igreja, eram da Igreja Batista de Mauá, mas não estão hoje aqui no culto. Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Qual o horário da passagem do ônibus para voltar, Douglas? 9 horas. Então, senão nós vamos providenciar alguém para levar você, mas espere aí que no final a gente ajuda você com isso. Por favor. Tiago, você é de Bragança? Tiago, veio a convite de alguém ou veio sozinho? Apareceu. Ok. Tiago, muito contente de recebê-lo. Venha outras vezes. Ele não é o Tiago que nós falamos aqui no culto, o Tiago é outro. Os irmãos conhecem. Tiago, sinta-se abraçado por nós, uma alegria tê-lo aqui, tá bom? Volte outras vezes. Aqui desse lado mais ninguém. Aqui nesse meio, vocês, por favor, podem se apresentar para nós. Diga bem alto o nome. Ok, estão passeando ou estão morando para cá, mudando para cá? Para Tuiuti? Ok. Desejando, mudando, sejam bem-vindos, querendo estar aqui, venham. Lá em Tuiuti tem uma igreja também. Espero que estejam lá, e de um pastor amigo meu. Deus abençoe vocês aí nessa chegada aqui. Muito obrigado pela visita. Mais alguém aqui? Hoje, não? Por favor. Maria, seja bem-vinda. Primeira vez, é sempre 18 horas. Você está mudando para Bragança? E você veio da onde? São Paulo também? São Paulo é muito grande. Que lugar de São Paulo? Do Ipiranga? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Querendo estar conosco, nós somos uma das muitas igrejas da cidade. Que Deus conduza você para o lugar onde Ele planeja, tá bom? Sinta-se abraçada por nós nessa noite. Família do Márcio ali atrás. Márcio, Gabriela, Bernardo, Rafael. O Fred está lá em cima, né? O Fred está aí? Está lá em cima. A Amanda, que faz um tempo que eu não vejo. Amanda, seja bem-vinda. Amanda não é visitante, não. É membro da igreja. Só não tinha visto ela faz algum tempo. Os demais, a família de Eduardo. Eduardo estava na Bahia, Eduardo? Na Bahia. Tomou muito água de coco lá ou não? Eduardo e Isabel estavam lá, estão retornando. Sejam bem-vindos. Os demais aqui também já vieram outras vezes. O Carlos está se recuperando. Logo, logo vai correr a São Silvestre no final do ano, aí, se Deus quiser. Carlos, casamento da Vanessa, vários irmãos aqui assistiram. Deus abençoe eles. Somos muito contentes com a união da Vanessa, lá do Felipe. Deus abençoe lá. Eles vão mudar para o Pará quando? Ainda esse ano? Em Uberlândia? Ok. Deus abençoe eles lá. Que felicidade. Acho que todos, mais algum aviso? Esqueci? Isa, não? Deus abençoe. Ao som do pós-lúdio, estamos encerrados. Fiquem na graça do Senhor.